Ricardo Kertzmann, nosso colunista de oantagonista.com.br, diretamente de Belo Horizonte, participa agora do Papo Antagonista. Salve, salve, Ricardo, boa noite. Salve, salve, Felipe, boa noite também, Duda, e boa noite também para os nossos queridos amigos antagonistas. Muito bem, a gente vai trazer aqui o cenário eleitoral americano, mas primeiro eu quero ouvir o Ricardo, porque ele escreveu uma coluna que resume um pouco daquilo que a gente vem falando há muito tempo, seja no Papo Antagonista, no Antagonista, na Cruzoé, em diversas matérias, a gente vai lembrar algumas, de como políticos e até jornalistas, embora muitos deles eu prefiro chamar de profissionais da comunicação, porque nem os reconheço mais ou não os reconheço como colegas, eles empurram boa parte do eleitorado a votar em figuras como Donald Trump nos Estados Unidos, em Jair Bolsonaro no Brasil. Inclusive, no artigo que eu escrevi na véspera sobre outros posicionamentos diferentes do da historiadora americana Anne Applebaum, que estava apontando riscos à democracia com a eventual eleição do Trump, eu estava apontando ali posicionamentos de colunistas que não acham que a democracia está em risco com ele, alguns que consideram até que ele tem lampejos ou posicionamentos autoritários, etc., mas que o sistema tem capacidade de blindar. E outros que não consideram que ele representa um risco. A própria colunista Ann Coulter, que já defendeu muito o Donald Trump, é muito crítica da esquerda, ela estava apontando, e eu reproduzi isso, que o principal motivo que sobrou para votar no Donald Trump, até ela apresentou algumas insatisfações, era o ódio a essa imprensa. Era uma posição de combate à fábrica de narrativas falseadas, etc. E isso estava muito vivo no debate público americano. E o Ricardo analisou hoje um pouco dessa hipocrisia, do duplo padrão, de se apontar sempre o espantalho na extrema-direita, mas nunca reconhecer sujeira no campo da esquerda. Então, como é que você avalia esse fenômeno que você descreveu? Bom, Felipe, essa coluna que você se refere, ela surgiu a partir de uma outra coluna que eu li num portal, em que este jornalista, entre aspas, né, esse porta-voz, talvez, como você bem costuma dizer, da esquerda, ele veio relatando que o Donald Trump mentiu, ofendeu, separou a sociedade, cometeu crimes, e ainda assim foi condenado, e ainda assim ele foi eleito. Quando eu estava lendo aquilo, Felipe, eu fiquei pensando, caramba, se eu tivesse lido isso no dia 1º de novembro de 2022, se eu não me engano, o segundo turno das eleições de 2022 foi no dia 31 de outubro, mas enfim, se eu tivesse lido aquilo no dia seguinte da vitória do presidente Lula, eu teria certeza de que esse colunista estaria falando do presidente Lula, algo que ele jamais iria fazer, obviamente. Porque a descrição dele, em referência agora ao Trump, serve também para o que aconteceu com o presidente Lula. E aí que eu me refiro a esse duplo padrão moral que impulsiona, que irrita muito, né, eleitores independentes, eleitores, vamos chamar assim, de centro, e que impulsiona esses eleitores, meio que por indignação, meio que por revolta, para o campo oposto ao que eles defendem. De igual sorte, Felipe, eu me referi também a políticos, e no caso foi a partir de um tweet da presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, em que ela fala que a eleição do Trump é uma ameaça para o campo democrático. Meu Deus do céu, esse pessoal acabou de validar por 2 vezes, acabou de chancelar a fraude nas eleições da Venezuela. Eles estão chancelando o golpe que o Maduro deu. Qual é a moral que esse pessoal tem para falar em campo democrático? Ninguém é trouxa, ninguém é bobo. E é no momento que eles acham que pessoas independentes, pessoas que não são dos extremos, que não têm políticos de estimação, quando eles acham que essas pessoas são trouxas, isso causa revolta, causa indignação e, novamente, é minha tese, empurra esse tipo de eleitor para o lado oposto que eles defendem. E, Ricardo, é muito bom, expressar que existe um segmento independente e moderado do eleitorado, porque, obviamente, as militâncias mais radicais, os propagandistas, os porta-vozes, que vivem dentro de uma bolha e não sabem que existe mundo fora dela, esquece que esse é o eleitorado em disputa e esse é o eleitorado decisivo
em eleição. É aquele que vai analisar os candidatos conforme as circunstâncias, conforme o comportamento, conforme o seu entorno, se os propagandistas de cada lado estão sendo muito hostis a quem pensa diferente, claro, pesando a situação econômica, pesando segurança pública, imigração, etc. Mas é um eleitorado que é isso, não é o eleitorado trouxa, não é o eleitorado massa de manobra. É o eleitorado que precisa ser persuadido com algum tipo de refinamento. E não é isso que essas pessoas têm demonstrado. Por favor, continue. Esse eleitorado tem que ser persuadido, Felipe, com pautas reais, com o mundo real. Exato. Não com mentiras, não com falácias. O Trump teve mais de 72 milhões de votos. Isso é o melhor resultado, é um resultado superior ao que ele teve na primeira eleição. Não é possível que tanta gente assim, né, esteja enganada a respeito dos próprios sentimentos do que quebra o país. O problema é que, costumeiramente, as esquerdas, aqui no Brasil e mundo afora, mas costumeiramente, esse pessoal gosta, eu iria usar uma expressão feia, mas eu vou tirar a letra C, esse pessoal gosta de agar regra. Eles gostam de dar ordens, de serem Zé Palestrinhas. Eles gostam de querer ensinar para todo mundo o que é certo e o que é errado, como se eles tivessem essa prerrogativa. Só nós, só o que a gente acredita é correto. Todo o resto é fascista, é nazista, é retrógrado, não é progressista. Isso cansa, Felipe. Isso aconteceu mais uma vez nos Estados Unidos, aconteceu recentemente aqui no Brasil com essas eleições municipais, e, sinceramente, eu só não entendo como esse pessoal das esquerdas não acorda para essa realidade. Exatamente, a gente está revivendo aqui o ano de 2016, naquela ocasião eu estava remando contra a maré como colunista na imprensa brasileira, apontando as imensas chances e tendências de vitória de Donald Trump desde as primárias do Partido Republicano, enquanto a sua candidatura estava sendo ridicularizada com esse nariz empinado, com essa arrogância. Eu até achei engraçado que eu passei a palavra para o Ricardo e depois ficou na minha cabeça que eu usei refinamento para se convencer o eleitorado moderado e independente, mas na verdade é porque a descrição da realidade, que é o que a gente faz e tem de fazer no ofício jornalístico, ela virou uma espécie de refinamento, porque o que se vê por aí é uma tentativa de imposição de narrativas. É um pessoal que virou partidário de uma agenda política e ideológica e fica tentando enfiar a goela abaixo das pessoas e encarando toda divergência de visão de mundo ou de posições específicas, porém legítimas no debate público, como um retrocesso. Tudo que não é aquilo que eles pensam, para eles é um retrocesso. Eles não buscam ganhar o debate sobre um determinado tema com o argumento, com a refutação do argumento contrário. Não, é com a demonização, é com a rotulação, é com esses expedientes que acabam irritando e gerando uma onda eleitoral contrária. Só fazer aqui o apanhado das informações, nós avisamos sobre Donald Trump. O republicano foi eleito para o segundo mandato na Casa Branca nessa quarta-feira, quase 10 meses depois da matéria de capa da Cruzoé de 19 de janeiro de 2024, intitulada Ele Voltou. Vocês estão vendo aí na tela, olha o subtítulo. Donald Trump mostra que tem boas chances de retornar à Casa Branca. Melhor se preparar. Cruzoé, olha, quantas vezes isso tem acontecido nas últimas semanas? A gente mostrar uma capa de meses atrás da Cruzoé, que tem a ver com um fenômeno que está acontecendo hoje, que está tendo os seus efeitos atualmente. Por quê? Porque a gente analisa na raiz as movimentações e tendências. Naquela época, o concorrente do ex-presidente republicano era o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que acabou deixando a corrida eleitoral no meio do caminho, depois que os seus aliados constataram aquilo que o antagonista também já vinha dizendo, que o democrata não tinha mais condições físicas de concorrer, condições até de raciocínio. Grande parte da imprensa americana e, por consequência, a brasileira, que a reproduz, optou, no entanto, por sustentar uma série de ilusões ao longo do processo eleitoral. E com um agravante, isso já tinha ocorrido na primeira eleição do Trump em 2016, quando derrotou Hillary Clinton. Embora boa parte do noticiário namorasse essa ideia de ver Kamala Harris, uma política ali pré-moldada etnicamente pelo Partido Democrata para compor a chapa de Biden em 2020, comandar a Casa Branca, nós apontávamos uma questão decisiva para a vitória de Trump, além do desgaste democrata com as políticas de imigração, que é outro ponto que não se reconhece.
Enquanto os americanos se preparavam para ir às urnas de olho no próprio bolso, como a gente comentou no primeiro bloco, a imprensa americana e os seus replicadores, inclusive no Brasil, chamavam a atenção para essas questões, menos relevantes ou menores. Como resumiu, aliás, o estrategista político Scott Jennings, ex-assessor de George W. Bush, em uma análise que viralizou. Abro aspas para eles. Nos disseram que Porto Rico iria mudar a eleição, Liz Cheney, que é a ex-deputada que virou uma voz crítica ao Trump, os eleitores de Nikki Haley, mulheres que mentiam para seus maridos sobre o voto. Antes eram Tim Walz e os bonés. Noite após noite nos disseram que todas essas coisas e truques iriam de alguma forma empurrar Kamala Harris, além da linha, e estávamos apenas ignorando as questões fundamentais. A inflação, as pessoas sentindo que mal conseguiam se manter com água, na melhor das hipóteses. Fecho aspas. Eleitor de Kamala Harris, o empresário Sean Johnson, viralizou com outra análise mais sucinta que expõe como se tornou inócuo e fantasioso o discurso contra a extrema-direita e a ameaça à democracia que a esquerda brasileira já deu sinais de que vai continuar sustentando por aqui, mesmo após as surras nas eleições municipais. Abro aspas para o Sean Johnson. Votei nela, acho que ele é um cara mau. Mas se você perde o Senado, a Câmara, o Colégio Eleitoral e o voto popular e você acha que a lição é que metade do país é racista, sexista, homofóbica, transfóbica e estúpida, lição errada. E a mesma coisa provavelmente ocorrerá em 2028. Fecho aspas. Isso é tão 2016 para os Estados Unidos, tão 2018 para o Brasil. O nosso Ricardo Kertzmann quer fazer umas considerações finais antes do seu boa noite. Duda Teixeira já vai comentar. Diga aí, Ricardo. As minhas considerações finais são muito rápidas. É basicamente o seguinte, Felipe, não tem cultura woke, não tem comunismo, não tem nazismo, não tem fascismo, não tem rótulo nenhum que supere bolso vazio, que supere gasolina cara, que supere comida cara. Isso, amigo, quando bate, quando machuca as famílias, não tem discurso que resolva, é só o voto mesmo, ainda que esse voto também não resolva. Exatamente. E essa é uma distinção que a gente precisa fazer, sempre faz aqui no programa. Quando a gente analisa os erros da esquerda ao lidar com os problemas concretos, não quer dizer que os rivais dessa esquerda sejam pessoas que não tenham problemas morais, de caráter, que não tenham problemas em cumprir com as soluções que apresentam. Muitas vezes prometem algumas coisas, chegam no governo, não fazem e precisam ser vigiadas, como nós fizemos ao longo do governo de Donald Trump, criticando em diversos artigos. Já falei aqui da minha antiga coluna, cruzoe.com.br/Felipe, fui até reler os artigos daquela época, como estava ali apontando as condutas absolutamente repugnantes do Donald Trump, antes até do 6 de janeiro de 2021. Critiquei também a conduta na pandemia, assim como fiz com Jair Bolsonaro, tudo aquilo que gerou desgaste para o Trump quando ele estava no poder e foi disputar a eleição de 2020. Ele perdeu ali uma grande oportunidade e agora está tendo uma segunda chance porque o outro lado fez tudo isso que a gente está contando. Valeu, Ricardo, boa noite, bom trabalho. Boa noite, um abraço, pessoal. Duda Teixeira, diante de tudo aquilo que a gente falou, eu quero ouvir as suas ponderações sempre sensatas. Felipe, essa desconexão de jornalistas com o eleitor, isso já tinha aparecido na eleição do Trump de 2016. Ficou muito óbvio ali que muitos cientistas políticos, comentaristas não tinham contato com o povão dos Estados Unidos, tanto que não conseguiram prever a vitória dos Estados Unidos e reagiram muito mal a isso. E vários veículos até tentaram meio que fizeram uma autocrítica e tentaram consertar essa história. Até eu lembro que o New York Times tinha contratado aquela Bari Weiss, pegaram alguém ali de um perfil mais republicano, mais conservador, colocaram na redação. E não deu certo, né? Ela precisou sair. No final, esses esforços... o fato da imprensa, grande parte da imprensa americana hoje está completamente perdida em relação ao Trump, mostra que eles não conseguiram resolver o problema que eles detectaram em 2016. A gente às vezes chama aqui de a cota para a divergência da esquerda em determinados veículos. A gente precisa mostrar que tem uma pluralidade e tal, então vamos ter uma pessoa. E aquela pessoa não dura muito porque, naturalmente, ela precisa apontar equívocos ou hipocrisias no campo do qual o próprio jornal faz parte. Uhum.
E isso acaba gerando ruídos entre aquela pessoa, aquele colaborador e o próprio veículo. E o veículo continua preso na bolha. Muitas vezes isso acontece nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil. E os erros que esses jornalistas cometeram em 2016, eles voltaram a cometer agora. E um deles é meio que projetar as próprias expectativas, os próprios valores nos eleitores do Donald Trump, ou os eleitores americanos em geral, e achar que eles vão se comportar de um jeito ou de outro. E aí, realmente, as previsões foram completamente erradas. Então, por exemplo, achar que as mulheres iam votar na Kamala Harris só pelo fato da Kamala ser mulher. Isso não aconteceu. Achar que os imigrantes iam votar nela porque a Kamala era filha de uma indiana com um economista jamaicano. Não aconteceu. Achar que os negros iam votar nela porque ela tem a pele mais escura porque é filha de um economista jamaicano. Também não aconteceu. Achar que ela ia Pelo menos conseguir... não da maneira como eles esperavam. Achar que a campanha dela pelo aborto ia super convencer as mulheres. Também não aconteceu. E muitas das pessoas que votaram no Trump não é aquele eleitor mais fanático do Trump. Essa eleição teve um recorde da participação de pessoas que se dizem independentes. 34% dos independentes votaram nessa eleição. E muitas pessoas que votaram também pela primeira vez também votaram no Trump. Ele ampliou o eleitorado. Exato. Então, muita gente de um perfil mais moderado foi na direção do Trump e essas pessoas não conseguiram nem estão tentando entender o que aconteceu. Pois é, e é um insulto à inteligência dessas pessoas, que boa parte da esquerda classifica como minorias, de que elas, por serem de determinada categoria, por se identificarem de determinada maneira, elas têm que votar em uma pessoa que tem esse elemento, que as coloca dentro da mesma categoria ou da mesma identidade. Ora, o mundo é muito mais do que isso. Quer dizer, a pessoa está preocupada lá com o prato de comida, com a gasolina, com as compras no supermercado, com a sua segurança, a segurança da sua família, etc. Quer dizer, se elas não acreditarem que esses problemas vão ser solucionados, ou que vinham sendo solucionados no governo daquelas pessoas que querem que elas votem só por uma identidade pontual, elas vão votar em outras pessoas. E quando se quebra essa percepção de uma imposição para o voto alinhado à identidade, essas pessoas vão sentindo essa liberdade e vão saindo desse reduto em que a esquerda insiste em colocá-las. E que, repito, é uma posição insultuosa à inteligência dessas pessoas. E quando isso vai sendo imposto, quando a qualquer divergência, você tem uma rotulação, se começa com esse papo como aqui no Brasil, de se demonizar o pobre de direita, o pobre preto que não vota na esquerda, etc., você vai gerando uma irritação e daqui a pouco aquele eleitorado está se transformando, está apresentando nas urnas um outro posicionamento que não é o esperado. Aí eles não sabem de onde vem. Ora, vem de tudo isso que cada vez mais pessoas estão vendo e apontando e que a gente aponta desde a raiz. Quer complementar, Duda? E essa posição meio snob, então, dessas pessoas em relação aos eleitores do Trump, a gente viu a declaração do Joe Biden chamando os eleitores do Trump de lixo, igual a Hillary fez em 2016, que chamou eles de bando de deploráveis. Quer dizer, você só tem esse tipo de declaração porque existe um preconceito, uma discriminação e porque essa gente não está em contato com o eleitorado americano. Exatamente. E eu repito isso, porque esses profissionais da comunicação só falam de autoritarismo quando envolve aquilo que eles chamam de extrema-direita, mesmo que seja só direita. Existe um autoritarismo inerente a quem classifica como deplorável, como lixo, as pessoas que pensam de uma maneira divergente, as pessoas que apoiam um candidato rival, porque elas têm as suas próprias demandas, porque elas estão entendendo que as propostas, a retórica ou aquilo que prega o candidato atende àquelas demandas. Elas podem eventualmente estar equivocadas. Mas quando você entra com esse esnobismo, com essa arrogância de xingar de deploráveis e de lixo, porque é isso, é um xingamento. Você está sendo autoritário. Você está tentando intimidar essas pessoas. Mostrar que se elas não se comportarem de acordo com aquilo que você prega, de acordo com a sua cartilha, elas simplesmente não significam nada
elas são figuras assim absolutamente desprezíveis. Isso é um elemento autoritário. Isso não é apontado, vocês não vão ver aí nesses mega longos programas vespertinos em emissoras de TV que não tem vozes divergentes, ou que às vezes contratam uma assim, meia bomba, né, para fazer algum tipo de contraponto. Essas pessoas não estão falando sobre essas questões. Aí vem o resultado, é um choque de realidade. É por isso que eu brinquei com o Vandir, mas óbvio que eu entendi que ele estava falando da magnitude. Agora, a gente não tem essa surpresa, não é inesperado para a gente, porque a gente entende que o povo não se deixa convencer por essa máquina de propaganda de viés, repito, autoritário. O autoritarismo ele não vem simplesmente sob a maneira mais reacionária, aloprada. Ele vem com afetação de bom mocismo, ele vem com essa rotulação barata em relação ao pensamento dissonante. E projeções como a da Associated Press indicam vitória de Trump nos 7 estados pêndulo e nos votos totais, o que não ocorria desde 2004. Né? Isso já está cada vez mais estabelecido aí pelos números. É que a apuração ela ainda tem um resíduo depois que os resultados são anunciados lá nos Estados Unidos. Os estados que fazem parte desse grupo são Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin. O republicano recebeu mais de 70 milhões de votos na disputa contra Kamala Harris. Duda, você publicou na Cruzoé uma nota sobre o raio-x dos votos e outra sobre esse velho bordão, é a economia estúpido. O que você destaca? Sobre o raio-x dos votos, hoje as pessoas que dizem que o aborto deve ser autorizado na maior parte dos casos nos Estados Unidos. A Câmara foi lá fazer propaganda para essa gente, mas metade deles votou no Trump, então ela realmente não conseguiu. Outra coisa, ela também achou que com essa história ia conquistar o voto das mulheres, mas quando você olha a fatia das mulheres que votaram na Câmara, é menor do que a de mulheres que votou no Joe Biden em 2020 e na Hillary em 2016. Então, ela perdeu o voto das mulheres. Em relação aos latinos, né, os hispânicos, também é interessante. O Trump, pela primeira vez, conseguiu ter mais votos entre homens latinos do que o adversário do Partido Democrata. Ele teve uma vantagem, o republicano teve uma vantagem de 10 pontos no voto dos homens latinos. E também, entre os negros, também ela não conseguiu se destacar. E a questão da economia, saíram algumas questões aí do tipo, olha, o PIB está crescendo, e de fato está crescendo nos Estados Unidos, cresceu 2,5% ano passado. A inflação diminuiu, é verdade, o desemprego está em 4 pontos, estão super baixo, a inflação caiu. Então, se você olhar os dados macro, ok, a economia melhorou, mas a população entende que a própria situação piorou, está pior do que há 4 anos. Então, as pessoas não votaram nela, votaram no Trump. E só registrando que o Partido Republicano voltou, portanto, a controlar o Senado com a soma de 51 cadeiras necessárias para conquistar a maioria da casa. O partido de Donald Trump conquistou vitórias cruciais em Ohio, West Virginia, a Virgínia Ocidental e Nebraska. Os democratas estão no controle do Senado desde 2020 e com a nova maioria o Partido Republicano vai assumir o controle das pautas e decisões, cenário favorável para Trump. E vamos destacar as reações ao resultado. O Trump afirmou em discurso na Flórida nessa quarta que o seu triunfo na eleição presidencial representa uma vitória enorme para a democracia e a liberdade. O republicano também disse que não vai começar nenhuma guerra e sim acabar com elas. E eu, Felipe, grande trabalhador brasileiro, Duda Teixeira, estava 6 horas da manhã legendando em português, depois de uma noite virada nessa cobertura, o discurso do Donald Trump, arrumando os trechos para a gente trazer aqui bem alinhado no Papo Antagonista. E é claro que eu publiquei cedinho nas redes sociais e também deram uma repercussão danada. Muita gente acordou com essa notícia da vitória e já vendo o discurso no próprio idioma. Vamos assistir. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest
political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. The task before us will not be easy, but I will bring every ounce of energy, spirit, and fight that I have in my soul to the job that you've entrusted to me. This is a great job. There's no job like this. This is the most important job in the world. E a Kamala Harris ligou para Donald Trump e parabenizou pela vitória. Segundo assessores da candidata democrata, ela também teria falado a respeito de uma transferência pacífica de poder com o presidente eleito, e acabou de sair o pronunciamento oficial da Kamala Harris, que eu já tenho aqui em mãos. Abro aspas: o resultado dessa eleição não é o que queríamos, não é o que lutamos, não é o que votamos. Esse pronunciamento foi feito na Universidade Howard, em Washington, onde, aliás, ontem à noite, eu estava acompanhando ao vivo, um dos chefes da campanha dela, o Cedric Richmond, me parece, veio ali a público para dizer que ela não se pronunciaria nessa noite, que os votos ainda estavam sendo contados. Uma atitude muito similar à do John Podesta, que havia feito esse discurso em 2016 pela campanha da Hillary Clinton. Então ali foi um sinal de que eles estavam segurando, num sentido já de que iriam perder, né, sem qualquer tipo de otimismo. O Trump não, ele esperou ali a confirmação da projeção, primeiro pelo Decision Desk, HQ, né, que faz ali o fornecimento de projeções e resultados eleitorais para veículos de imprensa, e logo em seguida pela Fox News, que se baseia no Decision Desk. E aí ele veio a público e já deu o discurso da vitória, mesmo antes do New York Times projetar a vitória. E a Kamala continuou, abro aspas: mas ouça quando digo, a luz da promessa da América sempre brilhará forte, contanto que nunca desistamos e continuemos lutando. Fecho aspas. Duda, dá para destacar alguns trechos ali do discurso do Donald Trump. Tem um que é muito importante de se tratar, e a gente vem tratando disso, é o posicionamento, pelo menos retoricamente, isolacionista dele, dizendo que não quer envolver os Estados Unidos em guerra, que vai acabar com as guerras. Vamos ver que posicionamento ele vai ter na prática em relação a Israel, que está lá na sua incursão na faixa de Gaza, enfrentando no norte também o Hezbollah, e principalmente, que é o maior foco de preocupação, e aqui não tem pano
porque as indicações de bastidor são muito ruins, mas a gente tem que ver na prática. O que ele vai fazer em relação à Ucrânia? Se ele vai deixar a Ucrânia ser conquistada e devorada pelas tropas russas do ditador Vladimir Putin. Duda. Exato, quando ele fala ali de acabar com as guerras, é uma coisa muito genérica. Ele já falou, vou conversar ali com o Putin, aí a gente se acerta ali. Parece até o Lula falando, né? Do tipo, não, vamos acabar com a guerra, só por todo mundo para conversar, senta na mesa ali, pede um churrasquinho, toma uma cerveja e está resolvido. E obviamente não é assim. O medo é que o Trump acabe rifando a Ucrânia, dando a Ucrânia de presente para o Putin, o que é uma coisa que a Europa não vai deixar. A Europa sabe que se a Ucrânia for realmente tomada pela Rússia, o próximo alvo da Rússia vai ser alguma coisa ali nos países bálticos, na Lituânia. O Putin não vai parar por aí. Então, obviamente, não é tão fácil assim de resolver.